Finalmente, nossas velas vão ser justificadas nesse vídeo, pessoal. Temos aqui por 7, Glória e Crazy Eyes. Fernanda Prazer, caso você não me conheça. E eu faço vários vídeos falando sobre séries, filmes, etc e tal. Vai estrear a 6ª temporada de Orange is the New Black. É a sua série favorita, Cecília? Não. Também não é a minha, mas a gente gosta muito das velas. Normalmente eu falo sobre todos os defeitos da série, depois eu falo sobre coisas boas. Esse eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou falar sobre a série e sobre coisas da série e depois eu vou falar as coisas ruins, porque eu acho que a gente precisa explicar a série pra poder explicar quais são os problemas da série, entendeu? Tem que dar uns spoilers, mas eu vou avisar quando eu começar a dar spoilers. Mas primeiro, a gente vai falar sobre a Piper Kerman, que é a pessoa que escreveu o livro que a série foi baseada. Tem um avião passando. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, assim, ela namorou com uma traficante de heroína e aí depois de uns anos ela foi condenada por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e foi condenada a 15 meses na prisão. E aí ela escreveu esse livro sobre as experiências dela. Ela se identificava como lésbica, mas hoje ela se identifica como mulher bissexual e ela é casada com um cara que chama Larry Smith. Ele ficou conhecido pelo conceito de Six Words Memoirs, que é o quê? É um exercício que fazem se você é roteirista, provavelmente você já fez esse exercício, que é você condensar uma biografia de uma pessoa em 6 palavras. Então é um exercício que você faz para poder conseguir explicar no mínimo de palavras possível o quanto que a bibliografia da pessoa. Ele faz isso da vida? Não, ele soltou vários livros sobre isso e, tipo, nessas 6 palavras você consegue interpretar várias coisas. Uma das frases que ficou conhecida como isso: o Facebook destruiu toda a minha vida. São 6 palavras que falam muito sobre a pessoa. A Cecília tava aqui contando pra ver se tava certa. Mas vamos para a série. A série foi criada pela... eu não sei falar o nome dela. É Genji ou Genri. Em português bem falado é Genji. Ela começou a carreira dela como roteirista no Príncipe de Bel-Air. Então, ela trabalhou nisso, ela trabalhou em Mad About You, ela trabalhou em Sex and the City como roteirista, ela trabalhou como roteirista em Gilmore Girls, ela foi criadora de Weeds. E aí ela criou Orange is the New Black e mais recentemente ela se tornou produtora executiva de Glow, é outra série da Netflix. Como é que ela conseguiu o direito de adaptar o livro para uma série? Ela leu, uma amiga dela leu o livro para ela leu, ela adorou o livro e ela marcou uma reunião com a Piper da vida real. E aí, ao invés de ficar vendendo a ideia, o que ela queria fazer com o livro, como é que ia ser a série, ela só ficou perguntando para ela coisas da experiência da Piper dentro da cadeia, porque ela ficou tão intrigada sobre como é que era uma prisão feminina e tal. E aí a Piper gostou disso, ela falou assim, essa pessoa tá interessada realmente e vendeu para ela os direitos de adaptar. A Genji viu a Piper como um cavalo de Troia. Deixa eu colocar aqui uma mulher que é enxergada por todo mundo como hétero, cisgênera, loira, bonitinha. Vou colocar ela para poder falar sobre realidades que não são mostradas em séries de televisão. Então foi essa a ideia por trás. Ela fala isso? Ela fala isso. E eu acho que, de certa maneira, ela conseguiu fazer isso. Porque, realmente, as personagens mais famosas da série, e pelo menos que as pessoas se apaixonaram, não é a Piper. A Piper realmente é a pessoa mais odiada ali, pelo menos na minha opinião. Ninguém gosta muito da Piper, porque ela é meio mimada, privilegiada pra caralho, só faz besteira, entendeu? E as pessoas ficam passando a mão na cabeça dela. E é isso que me irrita, mas a gente vai falar sobre isso depois, né? Foi a primeira série que fala sobre prisão feminina que teve uma personagem trans interpretada por uma pessoa trans, que é a Laverne Cox, que é maravilhosa. Além disso, se você entra na lista de quem dirige a série, você tem a Jodie Foster, por exemplo, é uma diretora que sempre volta, Jodie Foster, atriz Jodie Foster, que saiu do armário como lésbica. Quer dizer, todo mundo sabia que ela era lésbica, daí ela foi aceitar um prêmio no Golden Globes e aí ela falou que era lésbica e é isso. Ela não falou abertamente que era lésbica, todo mundo entendeu o discurso dela que era lésbica e todo mundo encarou isso como uma saída do armário. Ela é muito legal, ela tem o defeito de ser amiga do Mel Gibson, mas isso daí a gente que leva. Muita informação. Muita informação, desculpa, gente, é que eu capto muita informação e a gente corta aqui uma informação que não foi boa. Outra diretora é a S.J. Clarkson, e ela dirige Orange is the New Black, dirigiu vários episódios de Jessica Jones, de The Defenders, e a Laura Prepon, a Alex, dirigiu já episódios de Orange is the New Black, e o Nick Shadow, que faz o Joe Caputo, também já dirigiu episódios de Orange is the New Black. Então eu acho isso muito legal, porque eles dão... é bem diverso, assim. As coisas... falta o quê?
diretores negros e falta o que? Roteiristas negros. Vamos falar sobre os roteiristas. As roteiristas que têm mais participação assim na série é a Piper, que é a pessoa que escreveu o livro, né? E a Gendy, que é a criadora. Mas a gente tem vários, é uma sala de roteiristas que é majoritariamente de mulheres. Você tem uma pessoa que é latina e uma pessoa que é asiática, você não tem pessoas negras ali. Mas a roteirista que ficou mais famosa foi a Lauren Bradley, que acabou casando com a Samira, que interpreta a Pussy. E aí foi muito anunciado que ela largou o marido pra poder casar com essa, mas isso é meio que mentira. Ela já tava separada do marido há 2 anos, e aí ela se apaixonou pela Samira, ela nunca tinha tido um relacionamento com uma mulher, mas se apaixonou pela Samira e não tem problema nenhum em divulgar, em gritar pelos 4 ventos que elas são, e elas são lindas. Vou colocar uma foto aqui das duas. Não, e que eu achei interessantíssimo, você entra na página do IMDb, você entra na Lauren e aí tá escrito: Lauren está no 2º casamento, mas o primeiro lésbico. Porque você tem que identificar, né? Porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa é um casamento, outra coisa é um casamento lésbico. E a partir daqui a gente vai ter o quê? Spoiler. Então é isso. A primeira temporada, que foi lançada dia 11 de julho de 2013, conta muito a chegada da Piper na prisão e a adaptação dela ali na prisão. E aí, aos poucos, você vai descobrindo quem são as outras prisioneiras, né? Então, você vai descobrindo um pouquinho da história de uma, um pouquinho da história de outra. E você vai descobrindo também, tem alguns flashbacks do que trouxe a Piper pra prisão. Então, você vai descobrindo quem é a Alex, né? Quem é essa traficante de drogas que ela se apaixonou, e elas se encontram dentro da cadeia. E aí rola uma coisa de tipo, ela não sabe quem foi que falou que era ela que fazia lavagem de dinheiro ou não, e aí ela descobre que foi a Alex que falou o nome dela, então na verdade ela tá na cadeia por causa da Alex. E aí ela tem o noivo que tá fora da cadeia e que não consegue entender né, a solidão que ela sente dentro da cadeia e por que ela se reaproxima da Alex, e aí rola, e aí eles terminam, e aí voltam e terminam. Bem confuso. Mas é mais ou menos isso que trata a primeira temporada, mas tipo, vamos descobrir quem são essas mulheres e dar um pouquinho de spoiler de como elas chegaram ali. No início da temporada tem a Red, que é a cozinheira, que não gosta da Piper e faz ela passar fome um pouquinho, mas porque ela falou mal da comida dela, mas aí depois elas fazem as pazes. E aí no final da temporada você tem as 2 meninas que são viciadas em crack, que estão lá e que são religiosas e começam a ir atrás dela porque ela é lésbica. Termina a primeira temporada com a Piper enchendo uma delas de pancada. E aí você não sabe se ela matou a menina, se não matou e tudo mais, é isso. E você apresenta uma das minhas personagens favoritas, que pra mim é a Crazy Eyes, que é a Suzanne. E ela é ótima, é uma atriz sensacional. E ela é muito mais do que só louca, né? E você começa a ver um pouquinho do que ela é nas primeiras temporadas, e nas outras temporadas você vai descobrindo mais sobre a Suzanne, como é que ela chegou até ali. E ela sempre teve problemas mentais e como o sistema é ruim com ela, porque não tem tratamento para uma pessoa que tem problemas mentais dentro da cadeia. Principalmente na primeira e na segunda temporada, Orange foi acusado muito de ter romantizado o fato das mulheres estarem na cadeia, de ser muito fácil a maior parte do tempo. Você tá ali, e aí você dorme de conchinha, aí você tem suas melhores amigas, e aí você dá risada. Né? Mas isso aí a gente vai continuar falando depois, porque depois eles dão bem uma mudada mesmo na coisa, e aí é que foi assim. Na segunda temporada, a gente tem a Vi. Você lembra da Vi? Pra mim, uma das melhores vilãs já inventadas. E ela é ruim com força. E ela faz da Suzanne capacho dela. A Suzanne tem esse problema mental e ela pode ser uma pessoa agressiva, mas as amigas dela fazem com que elas não sejam, o apoio que ela tem ali das amigas faz com que ela seja. E aí chega essa Vi, que vira a mãe dela, praticamente, uma figura materna ali dentro da cadeia, e faz com que a Suzanne faça, tipo, horrores. A segunda temporada também começa com a Piper fora dessa cadeia de Lynchfield. É difícil falar. Lynchfield. Fora da cadeia, dando um depoimento sobre o traficante mor lá, o mandante. Ela dando depoimento, ela encontra a Alex, que também está dando depoimento, e elas combinam não falar nada, por medo de uma retaliação da máfia que elas eram envolvidas. E aí o que acontece? A Alex vai e fala, e é solta, e a Piper volta pra cadeia. Então, a maior parte da segunda temporada, você tem a Piper meio puta, porque elas tinham combinado o negócio e a Alex cagou, mas ao mesmo tempo preocupada, porque a Alex falou, o cara não foi preso, e agora ela tá do lado de fora, o cara tá do lado de fora, e ela tá com medo do que possa acontecer com a Alex, né? E aí acaba que a Alex dá um jeito de ser presa, e aí ela volta pra cadeia. Tem uma história muito bacana na segunda temporada, que é da Rosa, uma detenta que
fazia quimioterapia e ela estava ali para morrer na cadeia mesmo. E aí uma detenta ajuda ela a fugir, né? Então ela pega a van do presídio e foge. E aí tem todo o plot da Vi, que ela vai, não sei o quê, e ela foge também. E aí todo mundo odiava a Vi, porque a Vi era, tipo, fazia a vida de todo mundo um inferno dentro da cadeia. Essa Rosa tá fugindo na van e ela vê a Vi atravessando a rua e ela atropela ela. E é sensacional, gente. É muito final de vilão de novela mexicana. A terceira temporada começa com a Alex voltando. Então a Alex volta. E começa uma discussão, que é uma discussão que é feita lá nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos você tem prisões públicas e tem prisões privadas. E aí, por falta de verba, eles começam a namorar a ideia de transformar em Litchfield numa prisão privada. Isso começa a acontecer quando eles trazem uma empresa de fora e aí fazem com que as meninas trabalhem de graça, não é de graça, né, por 10 centavos a hora, fazendo calcinhas. E aí a Piper tem a incrível ideia, junto com o irmão dela, de vender essas calcinhas usadas por detentas no eBay. E aí isso ela começa a fazer muito dinheiro e várias detentas começam a fazer parte disso também. Então elas faziam a calcinha, colocavam a calcinha, usavam a calcinha durante alguns dias, e aí colocavam a calcinha dentro do negócio. E é um contrabando de calcinha usada pra fora da cadeia. Bizarro isso. E aí vendia e a Piper virou meio que uma chefona ali da máfia das calcinhas. E ela foi ficando meio doida. E aí nessa história também a gente conhece Stella, que deixou todas as pessoas, todas as mulheres hétero e sapatões e bissexuais em loucura, porque a Ruby Rose, que é uma mulher maravilhosa e que tá bem no meio ali da androgenia, né? Ela tem algumas questões masculinas, toda tatuada, não sei o que, maravilhosa, e ela acaba sendo uma filha da puta. Com a Piper se apaixona por ela, mas é uma coisa muito rápida e tal. Você tem também na terceira temporada uma história mais tensa, que é a história da Sophia Bursett, que é a personagem trans, que ela começa a ser atacada pelo fato dela ser trans por algumas pessoas e eles acabam colocando ela na solitária. Você fica sem ver a Sophia durante muito tempo, porque para proteção dela, eles enfiam ela numa solitária. Chegou minha comida, Cecília. Que eu ia falar que tinha uma outra história sensacional, que é a da Black Cindy, que ela decide que ela quer virar judia. Gente, é sensacional, entendeu? Sensacional. E aí, por causa da falta de recurso, estão reconstruindo a cerca que cerca o presídio, alguém deixa a cerca aberta, não tem guarda o suficiente para poder perceber que isso aconteceu, e aí todas as prisioneiras de Litchfield saem e vão para um lago. Não é que elas fogem, elas vão ali para um lago e ficam se divertindo no lago, que é do lado da cadeia. E aí a Black Cindy consegue se converter em completo, porque para você fazer isso você tem que ser batizada. E aí ela consegue ser batizada na água do lago. E ao mesmo tempo, durante a temporada inteira, a Alex começa a ficar meio neurótica, achando que tem alguém dentro da cadeia para matar ela. No final da temporada, ela tá dentro da estufa e aí entra um dos guardas e, na verdade, ele era um assassino contratado para entrar dentro da cadeia e matar ela. E aí ele começa a matar ela e é isso que acontece nessa temporada. Na primeira temporada, eles fazem muito flashback. Então, você tem muito o que aconteceu para elas chegarem até ali. Na segunda temporada, você já começa a ter o flash outside, né? Dentro e fora da cadeia, porque algumas detentas são soltas. Elas foram para a cadeia por algum motivo. E aí, esse motivo continua lá fora, quando elas saem. Quarta temporada, a gente começa com a menina que a Alex achava que estava dentro da cadeia para matar ela, ajudando ela a matar o cara que ia matar ela. Ela tinha cismado na terceira temporada com uma menina que ela era meio esquisitinha, mas ela tava só querendo ser amiga dela. E aí essa menina acaba ajudando ela a se desvencilhar do assassino, e aí elas matam ele. O que a gente vai fazer com o corpo e não sei o quê, e aí elas decidem desmembrar o corpo e enterrar na horta, e aí uma menina russa vai lá e ajuda elas a desmembrar o corpo e colocar na horta. E isso elas só conseguem fazer porque tá rolando aquela coisa de a maior parte das presas estão no lago ainda, e eles estão tentando colocar as presas pra dentro. Finalmente existe essa mudança da prisão para uma prisão privada. E é muito isso que acontece na quarta temporada, que você começa a superpopular a cadeia, então novos detentos começam a chegar, aí você contrata novos carcereiros e carcereiras que não estão treinados para aquilo, aí ao mesmo tempo você coloca ali no meio, ele colocou ali no meio a Judy King,
que é uma referência livre a Martha Stewart, que é uma celebridade que acaba sendo presa por sonegação, porque lá realmente as pessoas são presas por sonegação, ao contrário aqui do Brasil. E você tem ainda a Sofia dentro da solitária, que ela continua na solitária. E tem vários episódios tensos pra caramba da Sofia na solitária, como é a vida dela na solitária até. E aí você vê a família dela tentando entrar em contato com o Caputo, que é o diretor da cadeia, falando assim, gente, como é que você acha que isso é uma boa ideia? Os carcereiros super mal treinados começam a usar a violência cada vez mais. E essa é a temporada mais tensa, assim, em relação à representatividade de pessoas negras e tal, porque eles começam a tentar colocar ali todas as questões de raça, né? Então as detentas começam a se separar. Você tem o grupo das latinas, você tem o grupo das negras, você tem o grupo das supremacistas brancas, aí você tem os grupos de gente, tô de boa, tá tudo bem aqui, não me coloca nessa, sou amiga de todo mundo, tá tudo tranquilo. O negócio das calcinhas da Piper começa a dar errado, porque a Maria, que é uma latina, começa a fazer concorrência e começa a roubar as funcionárias dela. A Piper faz a cagada de buscar guarda-costas dentro da cadeia no grupo de supremacistas brancas. E você entra também com Piscatella, que é um dos guardas que é novo e é um cara que é o cara mais mal no universo, que usa da violência para poder ser ouvido, cruel pra caramba. E você tem toda essa violência que as presas estão fazendo com elas mesmas. A temporada mais sangrenta, assim, de Orange, né? Mais violenta. Porque tem estupro, porque tem abuso constante, abuso de poder, abuso sexual. Tudo culmina, elas fazem um protesto pacífico. E simplesmente todas as meninas sobem em cima das mesas na cafeteria para poder protestar contra esse Piscatella, porque ele é um cara violento e todas elas identificaram que ele era parte do problema, porque era ele que dava a permissão para que os outros fossem violentos também, porque ele era chefe. E aí ele dá a ordem de tirar todas as meninas de cima da mesa, e aí nesse vai e vem, acontece a morte da Pussy por acidente, por sufocamento. E isso foi uma coisa muito específica que eles colocaram na série para poder relembrar a morte na vida real do Michael Brown, que foi um negro que foi asfixiado até a morte numa calçada nos Estados Unidos, e o tempo inteiro as pessoas gravando, ele falava, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E aí, na cena da Pussy é a mesma coisa, ela começa e aí ela fala, não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar, e ela morre. E aí começa uma rebelião, porque o Caputo deixa ela largada ali na cafeteria, coloca todas as presas dentro e quer tentar pensar numa narrativa de defesa antes de contactar qualquer familiar, antes de assumir qualquer culpa, se recusa a demitir o carcereiro que matou ela, e aí a galera começa a se revolta total. E esse revolto total, você tem lá todo mundo revoltado, tá? Os supremacistas brancas revoltadas, as latinas revoltadas, os negros revoltados, todo mundo revoltado, começa uma rebelião. Uma das personagens, que é a que tava grávida e que teve um bebê, que é uma história que eu não contei aqui antes, porque assim, não dá pra contar a história de todo mundo, porque é isso que é só de Orange, você tem história de várias mulheres, então se eu falar da história de todas as mulheres, a gente vai o quê? Ter um vídeo de 3 horas. E assim, esse vídeo vai sair amanhã, então não vai estar rolando, tá? termina a 4ª temporada com ela segurando a arma pra poder atirar em um dos policiais que era o mais violento de todos ali. E aí começa a 5ª temporada, e na 5ª temporada eles fizeram meio que em tempo real a rebelião, meio que hora a hora. E aí você tem vários lados, você tem o lado das pessoas do deixa disso, que se escondem, eu não quero fazer parte disso. Você tem a parte que tá ali meio que torturando os carcereiros que estão de refém. Você tem a parte que tá tentando negociar com a direção e falar e tentar achar democraticamente, junto com todas as outras prisioneiras, quais são as reivindicações, que incluem coisas básicas como ter acesso ao absorvente interno até uma máquina de Doritos dentro da prisão, sabe? E são várias coisas que ela tá ali conversando com ele, que vai, que não vai. Tem um episódio muito legal que você vê essa negociação mesmo, no episódio que é só a negociação, o Caputo e ela conversando. Ah, e tem também o rebelião, né? Então elas estão meio soltas ali dentro da cadeia fazendo o que elas
querem, elas têm acesso a celular com câmera. Duas meninas, a Maritza e a Flaca, começam a fazer tutorial de maquiagem e postar no YouTube, se tornam celebridades. Elas são meio que o alívio cômico, assim, em vários momentos. O Piscatella consegue achar a Piper e outras prisioneiras ali, ele consegue entrar dentro da cadeia e começa meio que torturar elas. E rola umas cenas bem bizarras, assim, que ele tá... Não sei o que ele tá tentando matar elas, alguma coisa, porque elas descobriram alguma coisa do passado dele, e ele sabe que elas que foram responsáveis pelo começo do protesto silencioso, que era pra tirar ele da cadeia. Elas conseguem dominar ele e prender ele, só que aí, quando elas têm a oportunidade de matar eles, elas decidem, não, cara, vai embora, sai daqui e só não machuca mais ninguém. Só que no momento que ele tá saindo, as negociações já acabaram, o esquadrão de choque já entrou dentro da cadeia, eles já estão tirando todas as presas já estão sendo divididas e mandadas para presídios diferentes, inclusive a Marisa e a Flaca são separadas e vão para lugares diferentes, o que será delas. O Piscatella tá no corredor, o pessoal da tropa de choque é mal treinado, eles acabam matando ele. Como é que eles matam um homem na prisão feminina? Falta de treinamento, muita fumaça, viu um vulto passando e atirou, porque é isso que você faz, né? E aí na contagem final, faltam 10 meninas. E aí essas 10 meninas é a Alex, a Piper, a Taste, a Nikki, a Red, a Black Cindy, a Frida, a Suzanne, a Blanca e a Glória. Que elas acabaram no final, assim, da rebelião, meio que assim, vamos se esconder aqui. Elas acham uma piscina abandonada dentro da cadeia e elas meio que estão lá, elas não estão planejando nada, elas estão só lá esperando acabar para elas poderem sair, só que elas não sabem que acabou e o pessoal acha que as 10 estão escondidas planejando alguma coisa e aí acaba a quinta temporada com o pessoal invadindo o lugar da piscina e encontrando as 10. A gente não sabe se eles vão ter o mesmo tipo de treinamento que matou o Piscatella ou se eles vão simplesmente pegar elas, acabou, tá tudo bem, e vai. E foi assim que acabou a quinta temporada e essa temporada vai começar. É uma série que fazia muito tempo que você não via uma série com tantas protagonistas mulheres, desde The L Word, por exemplo, você não via. É muita protagonista mulher, é muita mulher empoderada, existe uma construção de personagem super legal, existe uma discussão muito boa sobre como essas mulheres vão parar na cadeia. Mas existem críticas muito grandes, principalmente em relação à quarta temporada, que foi a temporada que teve a morte da Pulsei e começou uma discussão de raça muito grande dentro da série. Nessa época, o Black Lives Matter, o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, estava muito em alta nos Estados Unidos, como ainda está. Mas as discussões sobre a morte, como do Michael Brown e inúmeros outros homens negros e mulheres negras que foram assassinados por polícia, estavam em alta. E aí o que parece, aí depois assistindo de novo a série, eu entendi esse ponto de vista, é que parece que você está usando um movimento para puro entretenimento de gente branca. Porque você não está investigando, você não está mostrando a estrutura, principalmente porque eles fizeram questão de humanizar o Piscatella, de humanizar o menino que matou a Pulsei, que ele era só um jovem, que não teve oportunidade, e daí ele vai, não teve treinamento, tadinho dele, acabou cometendo um erro só da vida dele. E você tem todas essas justificativas para o mau comportamento de pessoas racistas, misóginas dentro daquele ambiente. Então você acaba só mostrando e lucrando com esse movimento e fazendo para entretenimento, explorando esse movimento para fazer uma discussão vazia, para fazer os brancos que não são racistas se sentirem bem pelos fatos que eles não são racistas, mas ao mesmo tempo você dá uma justificativa para as pessoas que são. É tenso isso, né? A outra coisa que eu acho bem complicada da série é a recusa que eles têm em falar a palavra bissexual. Eles não falam que a Piper é bissexual hora nenhuma. A Piper fala que ela se apaixona por pessoas e não por gênero, mas a palavra bissexual não é... E ela é a primeira protagonista bissexual. Por que você se recusa, né? Existe um apagamento, né? E não é só ela, a Sosa também, que acaba namorando a Pulsei. Ela também é bissexual. E eles se recusam a falar que ela é bissexual, fica nesse jogo de palavras, eu me apaixono por... Bissexual, gente, que chama. E aí a outra coisa, que é a coisa que mais me pegou, assim, a morte da Pulsei.
Primeiro, ela é uma das personagens mais queridas da série. A gente até aí eu entendo que a morte dela foi muito mais impactante do que seria a morte de outros personagens. Porque ela era muito querida. Mas o que eu fiquei puta é, primeiro, que é sapatão. Eles têm mania de escolher a sapatão pra morrer. Segundo, a temporada inteira, até a parte que ela morre, existe a questão dela finalmente ganhar perspectiva. Cenas antes dela ser assassinada, assim, você tem ela, tipo, feliz que ela tá quase saindo da cadeia e ela já sabe pra quem ligar pra ela ter uma chance melhor. A Judy King fala pra ela, você vai ligar pra esse número quando você sair, que eu vou te dar um emprego. E aí você dá toda essa esperança, toda essa perspectiva de mudança na vida de uma personagem só pra matar ela. Porque eles já sabiam que ela ia morrer desde o início da temporada. Eles construíram isso de propósito. E eu acho que isso é uma puta falta de sacanagem. Foi muito por isso que eu não assisti a última temporada. Fiquei muito de bode dessa Muita gente. quarta temporada. Mas é uma série que tá renovada até a 7ª temporada. Então a gente sabe que vai ter a 6ª e a 7ª. A gente espera que o quê? Que eles consigam colocar mais pessoas negras na sala dos roteiristas, para que esses problemas que ocorreram na 4ª temporada, na 5ª temporada, deem uma amenizada, ou então que eles revejam algumas coisas e mudem algumas histórias. Estamos aí ansiosos para essa 6ª temporada. Coloca aqui nos comentários o que você achou, né? O que você achou da série até agora, o que você espera da 6ª temporada. Só pra avisar, já assisti na net, é incrível, maravilhoso, sensacional, mas ela merece um vídeo incrível, maravilhoso, sensacional. Então eu quero fazer uma pesquisa, então por isso que vai demorar um pouco mais, porque eu quero ver tudo que tem dessa mulher, pra eu poder entender como é que ela chegou àquele especial do Netflix, que é tão maravilhoso. Handmaid's Tale também vai rolar, acabei de assistir a 2ª temporada, e assim... Acho que é isso, um beijo pra vocês e me contem aí se você assistiu esse vídeo depois de já ter assistido a 6ª temporada. Fala aí o que você gostou ou não, se eu tenho que assistir ou não. Eu vou fazer uma enquete aqui, se eu tenho que assistir ou não essa 6ª temporada, porque eu tô em dúvida. Beijo. Meu nome é Fernanda Prazer e é nessa que eu vou. Ixi, Maria.